Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um AutisPod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem, estamos falando diretamente de São Paulo. Sim, edição especial da AutisPod em São Paulo, oferecido pela Clínica Singular da Gisele Albuquerque, psicopedagoga de São José do Rio Preto, uma grande amiga minha, que tem dado esse apoio aqui para a produção de conteúdo. Então, roda aí o videozinho da Gisele. Olá, meu nome é Gisele Albuquerque, sou CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque. Há mais de 10 anos atuando na área da saúde e da educação, a Clínica Singular é a realização de um sonho, que surgiu há 5 anos. Sonho este de fazer a diferença na vida do outro. Em nossa clínica, contamos com equipe formada, especializada e supervisionada por mim. Nossos atendimentos vão de 1 a 17 anos. Atuamos na área da avaliação e intervenção precoce, avaliação e intervenção de dificuldades, transtornos do neurodesenvolvimento e de aprendizagem, alfabetização clínica, psicopedagogia ABA, neuropsicopedagogia, análise do comportamento aplicada. Contamos com um espaço externo para desenvolver habilidades psicomotoras e o espaço Kids, onde os pequenos podem aguardar brincando. Aqui em nossa clínica, nós temos como missão transformar, de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. É isso, pessoal. Obrigada, Gi, e toda a equipe aí da Clínica Singular pelo apoio aqui pro AutisPod, por produção aqui dessa edição mais que especial, né? E o pessoal que estiver assistindo, confere, tem ali os dados, né, da clínica, quem for de Rio Preto e região, fica aqui a recomendação do atendimento que eles fazem por lá, tá bem? E o tema escolhido agora para este bate-papo é o cerne do autismo, comunicação, ou o prejuízo dela, né? E para bater esse papo comigo, poder da comunicação, papel da comunicação, como melhorar, dá para desenvolver essa habilidade, né? E tudo que há por trás disso. Recebam com muito carinho meu convidado, William Borghetti. Uma salva de palmas! E queria dizer que as palmas aqui são reais, viu? Não é aquelas colocadas. Os claps que o pessoal coloca, né? Isso, então a palma real. Obrigado pelo convite. Você falou aqui de São Paulo, mas eu queria dizer que a cota de Mauá foi atendida. Obrigado por trazerem um mauaense aqui para a conversa. Agradecer. Gisele, o nome da profissional. Gisele, porque é importante também o patrocínio, o apoio para projetos como esse aqui, e estou bem feliz. Vamos falar da comunicação, ou até mais específico, da neurocomunicação. Isso, exato. Eu agradeço muito você ter respondido. Seu perfil é enorme, você deve ter um monte de direct. Eu mandei ali, assim, muito... Olha, não, eu já tenho, né? Vai que... E você prontamente, assim, foi muito solícito, eu agradeço. Eu acho que para conversar é meu hiperfoco, eu procuro, né, atender, e quando eu vejo que é um projeto que realmente tem um intuito de contribuir com as pessoas, a gente estava conversando ali, né, eu não sei se podia contar, mas eu não sou baú para ficar guardando segredo. Não pode, que aqui todo mundo sabe. O editor, não tira essa parte não, hein? Deixa eu rodar. Mas você falou uma coisa muito bonita, que assim, muita gente não tem acesso aos profissionais. É muito caro ter alguma informação. Então, um podcast é uma forma de você não ter aquele videozinho curto, né? Sim, uma superficial ali que exato. Acaba, às vezes, né, não contribuindo. Então, um podcast a gente consegue esticar, explicar, dar mais estrutura. E principalmente para quem não pode, né, acessar. Então, principalmente. É uma honra, é um privilégio estar aqui. Porque, você sabe, assim, eu consegui proporcionar tudo de melhor para o Arthur. Só para ele não faz o menor sentido. Se não acontecer no coletivo, né, essa melhora que eu penso de sociedade, de inclusão, tem que ser no coletivo, não vai acontecer de outra forma. Perfeito. Né? E achei muito legal, assim, quis muito você aqui, justamente por não ser um profissional específico da área do autismo. Perfeito. Porque a gente ainda fica muito nichado, né? Mães de autistas que falam para mães de autistas, que falam com autistas, e a gente falando para si mesmo o que todo mundo já sabe. E não, a gente precisa conseguir furar um pouco essa bolha. Tem que ser um papo normalizado, assim, de
para ser papo de boteco, para ser de almoço em família, e não só de salas de espera de terapia, perfeito, sabe? Porque é onde fica essa entrega, é as nossas horas infinitas de chá de cadeira em sala de terapia e que as mães estão ali, né? E não, precisa ser mais, né? E toda vez que a gente fala de divergência, de deficiência, de qualquer tipo de situação que você está fora daquele padrão, né? Se você está ouvindo, estou fazendo muitas aspas aqui. A gente uma das coisas mais importantes nisso tudo é a inclusão. E a inclusão pressupõe que você possa estar em qualquer lugar. Então, se eu fico só nichado, sim, eu mesmo estou gerando um ambiente ali, né? E a neurociência, ela trabalha muito com esse conceito de que o ambiente muda. Então, é interessante você dizer assim, porque o seu filho tem acesso ao terapeuta, tem acesso a um ambiente familiar ali, mas ele não vai estar sempre abaixo do teu guarda-chuva. Sim. Uma hora ele vai para a escola, uma hora ele vai para o clube, uma hora ele vai brincar, e que se o conceito total for de pessoas que conhecem e sabem as questões, ele vai viver num ambiente muito melhor, né? Sim. Tem uma ciência que chama... epigenética, faltou a palavra. A epigenética, que a epigenética basicamente ela estuda o poder do ambiente na genética. A modificação, né? Então, o impacto assim, ambiental. Muito importante. A gente às vezes desconsidera, acha assim, igual você perguntou no começo, será que comunicar é um dom, né? A gente acha assim, eu vim pronto lá com um gene comunicador e acabou. Basta. Quem veio com esse ganhou, quem não veio com esse perdeu. E não é verdade. Né? Então, o ambiente tem muita importância. Então, a gente está hoje colocando mais um tijolinho num ambiente, né? Para que a gente, por exemplo... Você sabe assim, por exemplo, São Paulo é um lugar selvagem, né? As pessoas disputando espaço, aquela coisa louca. Mas, por exemplo, eu estava hoje vindo para cá, né? E vindo de metrô, e entrou uma senhora com... O metrô não estava lotado, mas estava com as cadeiras todas preenchidas. E entrou uma senhora com uma muleta. E o que eu achei muito bonito foi as pessoas que não estavam em cadeiras prioritárias entenderam que assim... as prioritárias estão cheias, então essa tia aí que se vira. Não, as pessoas levantaram. Então, se eu estou vendo isso em São Paulo, há uma esperança de que alguém está olhando uma pessoa que está ali com a muleta e tal. Só que às vezes a questão mental, ela tem um problema que ela não é visível. Sim. Então eu estou olhando uma pessoa e às vezes eu não sei. Quando a gente vai falar da depressão, quando a gente vai falar de outras questões mentais, eu sempre brinco, se eu sair na rua agora ali, uma pessoa tiver uma fratura exposta, todo mundo para, todo mundo liga pro SAMU, todo mundo atende, todo mundo fica com a pessoa. Agora a depressão é frescura, vai fazer outra coisa, vai arrumar, vai lavar a louça que passa, né? Então a gente tem que tratar igual. E às vezes a questão mental, você explicar para uma pessoa que não é do mundo autista, do TDAH, de outras situações, o que é uma neurodivergência e como que isso se comunica. Aí quando isso vai se expandindo, a escola começa a entender, a sociedade começa a entender, a gente consegue dar muito mais qualidade de vida para quem tem a neurodivergência. Sim. Você explica para o pessoal, você é um profissional da neurocomunicação. O que é isso? Qual foi essa junção de comunicação e neurociência? Onde que a neurociência entra? Legal. Então, quando a gente vai estudar comunicação, a gente acaba caindo num lugar... vou chamar de lugar comum com muito respeito, porque a comunicação é extremamente importante. Mas eu digo assim, você vai estudar oratória... Você vai estudar ali as questões da comunicação, né, com outras pessoas, o tom de voz, o uso das palavras, a própria linguagem. Você vai ter ali esse tipo de estudo, que foi onde eu fui estudar. Certo. Deixa eu entender, deixa eu fazer um curso de oratória, como uma comunicar, pessoa se ser um bom orador. Isso. Que comunicação vai muito além disso, mas eu fui para esse lado da comunicação. E aí eu compreendia que, assim, por exemplo, você está com medo de falar em público, que era, dando mais um passinho para trás, o que me motivou era assim, eu tinha funcionários muito, muito bons no que faziam, mas a hora que eu botava ele na frente de um cliente, ele travava.
E aí eu tive um professor, o Reinaldo Polito, que é uma das maiores referências no Brasil, né, de oratório. Sim. Foi meu professor, um abração para ele. Nossa, que luxo! E o Reinaldo Polito fala uma frase que é assim: profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Veja bem, o verbo passar aqui, ele diz o seguinte: não é que você é incompetente, mas você vende a ideia que é. Então a pessoa não consegue se comunicar. Então ela estuda. Eu gosto de fazer uma dinâmica que eu digo assim: que nota você dá de 0 a 10 para a tua capacidade técnica de resolver um problema da tua área? Se tivesse um Enem da sua área, quanto você acha que você tiraria lá na prova? A pessoa fala 9, 10, 8, sempre são notas altas. Legal. E a tua capacidade de expressar isso? 3, 4. Então, assim, você é uma Ferrari carregando peso, carregando cimento, escada. Você é uma baita máquina fazendo um trabalho que uma coisa muito mais barata poderia fazer. Então eu comecei a entender que... Aí eu fui fazer aprender isso. E aí, como eu disse, estudei oratório de comunicação, mas eu falava assim, ainda não é isso. Tá faltando alguma coisa aqui, por quê? Existe um elemento emocional na comunicação. Se eu tô aqui, como eu estou agora, motivado, dopamina no alto, eu tô hiper focado aqui. E aí no TDAH isso ainda dá um grau, né? Sim. Porque eu quero estar aqui. Então, emocionalmente, eu estou envolvido com o que a gente está fazendo agora. Se eu tivesse desanimado, era outra comunicação. Se eu tivesse triste, era outra comunicação. Se eu tivesse nervoso, era outra comunicação. Então eu comecei a falar assim, mas espera aí, tem uma coisa aí de emoção e comunicação que não está sendo considerado. Então, se eu te ensinar a montar um roteiro, te ensinar tom de voz, te ensinar posicionamento de palco, entrou lá, ficou nervoso, deu pane, não conseguiu, pronto, aquilo tudo não serviu. Não serve. Aí eu fui para outra ponta, que foi a neurociência. E aí eu fui estudar na neurociência. Por que uma pessoa tem frio na barriga? Por que uma pessoa tem medo de falar? Por que uma pessoa esquece? Então tem uma explicação biológica do porquê que uma pessoa tem branco na hora de fazer uma prova, na hora de falar em público e tal, né? Que se a gente for, alguém vai perguntar, pô, mas por quê? Né? Fala o que é então, né? É basicamente o cortisol sobe para o cérebro, passa a barreira hematoencefálica, uma barreira de proteção do cérebro, o cortisol consegue passar e ele inibe o nosso Google. A gente tem um buscador, que é o hipocampo. O hipocampo é o nosso Google. Então, eu quero comprar coisa na internet e eu não preciso entrar em todos os sites para ver. Eu digito no Google, ele vai, busca e me traz. O hipocampo é assim, eu falo, qual que é a capital do Brasil? Aí o teu hipocampo vai lá nas tuas memórias e traz esse conhecimento. E o cortisol inibe essa área. Então, como assim, se você não acessa. Não é que eu não sei, é como se o Google caísse, derrubar o Google, e agora? Eu preciso entrar em cada site. Então, olha como a emoção depende da minha performance nessa comunicação. Então, eu fui estudar isso. Só que a neurociência não me ensina a montar um roteiro. A neurociência não ensina a usar as melhores palavras. Aí eu falava, peraí, tá faltando uma perninha aqui na neurociência também. E aí eu pensei, bom, e se eu unisse essas duas coisas? A neuro, essa questão emocional e tal, e depois que essa pessoa está pronta, eu ensino ela um roteiro, um gesto, uma coisa dessa. E aí essas duas coisas se conectaram. E até para minha surpresa, eu fui comprar o domínio do site, estava disponível. Uma coisa que eu achei me parece tão óbvio, neurocomunicação. Mas nem existia. Não, estava disponível. Ninguém chegou lá e comprou antes. Sim. Fui registrar a marca, né? E achei assim, caramba, parece que não tem isso. Vamos, né? E fui me aprofundar. E num determinado momento, eu comecei a entender que as inseguranças que eu atendia, dificilmente elas eram aprendidas, e eu coloco aqui em caixa alta a palavra aprendida, porque insegurança a gente aprende, medo a gente aprende. Eu brinco que não existe bebê recém-nascido com medo de falar em público. Sim. Ele fala, tô com fome, mas vou ficar quietinho aqui, porque tem muita gente em volta. Ele berra e acabou. Sim. E enquanto você não atender aquela demanda, ele vai ficar chorando. Uhum. E aí ele vai crescendo, ele vai aprender, não pode chorar, não pode. Ai, chorar é feio, a mãe não gosta, o papai não gosta que chora, o professor briga quando chora, quando reclama. E essa criança vai se fechando. Uhum. Então, um adulto inseguro, ele é uma criança ou um adolescente que aprendeu a ser assim. São raríssimos os casos que eu atendi na toda a minha vida que uma pessoa ela aprendeu a ser insegura na fase adulta. Muito raro.
E isso me levou a entender mais do comportamento adolescente, principalmente. Porque a adolescência é aquela coisa que você não é nem adulto para ser independente, fazer as coisas, está seguro, aguenta um pouquinho mais de pancada, e você não é nem a criança que está no seio familiar, que não vai passar por algumas situações mais complicadas, porque está sempre protegido por alguém. Sim. O adolescente ele está exposto ao social, mas ao mesmo tempo ele ainda não tem maturidade biológica, inclusive. Sim. O cérebro não está totalmente maduro, pronto para resolver isso. E isso me fez me aprofundar no comportamento adolescente. Então hoje o meu trabalho é basicamente atender pais, mães e professores de adolescentes. Tem muitos de criança, porque a criança daqui a pouco vai estar nessa fase, então tem os pais que são mais prevenidos, ou pais que têm um adolescente, está vendo o problema que é e fala, já vou estudar para que o outro filho que é criança entre nessa fase. Então a ideia da neurocomunicação foi entender esse comportamento humano, entender sistema nervoso, entender dopamina, cortisol, serotonina e entender comunicação. Como que a gente pode conversar, principalmente com um adolescente que é treta. E você acaba sendo um mediador ali nessas relações, né? Explicando os porquês, sugerindo estratégias, né? Nesse sentido. Eu acabei de falar do Google, vou pedir para o Google patrocinar, porque eu vou falar de outra ferramenta. Então, assim, eu brinco que eu sou o Google Tradutor entre pais e adolescentes. Tem uns posts que eu faço, assim, a criança fala, você é chato. Aí, traduzindo, se eu colocar no Google o Tradutor do William, eu quero expressar uma coisa, mas você não me dá atenção. Aí o adulto fala, então, porque às vezes o chato eu levo pro pessoal. Sim. Como é que o adolescente que bate a porta, entra no quarto e dá bancada na porta? Eu vejo aquilo como pessoal, ele está querendo me ofender. E ali é o jeito dele se expressar. Quais são os extremos disso? Eu não posso ir lá e punir e falar assim, escuta aqui, esse dentro da minha casa, vai bater. Isso aí não vai resolver. E também não posso deixar que isso aconteça sem que, tudo bem bater a porta e xingar. Sim. Também não. Só que tem um método, você pode ir no outro dia. Sabe quando a gente tá bravo, principalmente casal, Sim. Você tá bravo, teu marido fala assim, mas vamos conversar. Você fala, mano, eu não quero falar com você, some da minha frente. Agora eu não quero, eu quero conversar amanhã. No outro dia, baixou tudo isso. E aí você explica pro adolescente o seguinte, não é legal. Toda vez que você for você te contradizer, você vai bater a porta. Você grita, você ofende. Aí eu falo pros pais assim, você chega pro teu filho e fala, eu não te ofendo, eu não grito com você, eu não bato a porta. Mas aí fica a pergunta, será que você não faz isso? Com certeza faz. Fica a pergunta. Né? Então, assim, você precisa ser espelho, você precisa ser referência. Então, assim, se você nunca bateu a porta, nunca gritou com seu filho bate, você lembra ele disso. Que em casa a gente resolve as coisas conversando, entendendo. Você já me viu batendo a porta? Então você serve como referência. Agora, se você bate a porta, e se você xinga, e se você grita, e se o casal briga na frente das crianças, aquela coisa toda, o seu filho está sendo um efeito desse comportamento. Sim. Então, aquilo que eu estava até falando para você antes da gente começar. Ao invés da gente subir os andares da evolução como se conectar com essas crianças e adolescentes, eu vou primeiro para o subsolo. Eu vou resolver as minhas questões, os meus traumas, os meus problemas como adulto, e aí eu falo com essa criança. Porque às vezes o que acontece? Você discute com o teu filho, o Arthur tem 6, né? 6. Você começa a bater boca com o Arthur de 6 anos. De igual para igual, né? É a tua criança de 6 anos que tá ali batendo boca. Alguém tem que ser o adulto da relação. Alguém tem que ser o adulto. E como aquele córtex pré-frontal não tá pronto, vai ficar pronto lá pros 23, 25, eu brinco que a gente tem que terceirizar. Então, se você não tem o córtex pré-frontal, eu vou te emprestar. Eu vou te ajudar a inibir esse comportamento impulsivo. Sim. Eu vou te ajudar a tomar decisões. Eu vou te ensinar a ter gestão de tempo. É muito comum para o adolescente nascer uma espinha no nariz na sexta-feira. A vida simplesmente acabou. Não tem mais sentido viver. Por quê? Porque a gestão do tempo que ele faz é exatamente falha. Ele não entende que assim pra gente, não deu hoje, faz amanhã. Segue isso. Então a gente precisa terceirizar. E o mais importante, o transporte disso, como é que eu ensino, como é que eu me conecto, como é que eu passo um conhecimento, quais as ferramentas, como é que eu compreendo, isso, né? A resposta é comunicação.
Então vê como neuro e comunicação são coisas bem próximas, assim. Só disso que você falou, eu já pensei aqui em 4 links que dá para fazer e trazer para a área do autismo. Primeiro de tudo, né? As pessoas às vezes confundem, acham que se comunicar é simplesmente falar, né? Fala bonito. Ou sabe falar aquela pessoa por si que fala só. assim, muito bonito? Calabresa, 19,90 o quilo. Ou até mesmo falar, porque no autismo nós temos é muito comum o atraso de fala. Sim. E é a característica visível ali, a primeira ali, né? E parte dessas crianças talvez não desenvolverão a fala mesmo. Então vai precisar de uma outra forma de comunicação. Muito bem. E aí é que tá. É a gente entender a diferença gritante da comunicação e da fala. Porque todo pai e mãe de autista tá assim, meu filho vai falar? Quando meu filho vai falar? Porque o atraso de fala geralmente é 99% de onde chegam os pais, assim, é um sinal muito... Ali, né? Tem vários outros mais sutis, que se você desconhece esses outros marcos de desenvolvimento, você vai chegar por conta da fala. Perfeito. Né? Então, essa é uma angústia muito latente na vida das famílias. E para o autista é uma coisa muito estanque todos esses processos, diferente da fala e da comunicação. Por quê? Primeiro que temos crianças que não falam, né, não verbalizam, mas a gente precisa dar alguma voz. Isso. Elas não falam, mas elas se comunicam. Isso. Quando a gente está falando de autismo, a gente tem um prejuízo na comunicação e não só na fala. Perfeito. É aquela criança que não fala, mas também não aponta, ela não sustenta o olhar, ela não triangula para o que ela quer para você entender, né? Então, meu filho, ele chorava na sala por uma coisa que ele queria no quarto, eu nunca ia... Aí você fica no show, adivinha? É isso, você quer aquilo? Você quer não sei o que lá? Sem nenhum sinal de comunicação do quê? É dor, né? O que está acontecendo? É calor, é frio, é um brinquedo, o que é? Porque sequer aponta. Então, olha como a questão da comunicação, e aí a gente vê na base dela. Quando a gente começa o início de estimulação de comunicação para as crianças autistas, a gente começa um treino bem básico, inicial, é o apontar. Porque essa falha na comunicação ela é tão profunda que nem o apontar é instintivo. Perfeito. Então, por exemplo, meu filho, a gente fazia treininhos fazendo até a modulação do dedinho. Ele não fazia nem isso aqui. E isso, num desenvolvimento típico de um cérebro que está cumprindo assim, as fases normais de desenvolvimento, isso aqui é para ser instintivo. O apontar é muito titiquinho, o nenenzinho tá ali com o dedinho apontado. E no autista é muito comum não vir. A gente não consegue. Então, olha só, né? Então, assim, eu tava assim, meu filho vai falar? Tipo, não, mãe, calma. Antes de vir a fala, tem muito prejuízo, pré-requisitos de comunicação como um todo, para depois chegarmos na fala. E você me falou uma coisa quando eu cheguei aqui que guardei muito, assim, que foi a neurodivergência, já que estamos na neurodivergência, né? Se ela tem algum tipo de vantagem perante os outros problemas ou as outras questões, é que a neurodivergência, de algum modo, você consegue evoluir o quadro. Isso. Então, assim, se acontece, tem problemas que você não tem mais o que fazer. Sim. A neurodivergência você vai ter alguns prejuízos por ter a neurodivergência, mas você consegue evoluir. Né? Você consegue melhorar aquela questão. O papel da família é muito crucial, né? E eu sempre deixo muito esse recado assim para as famílias que estão assistindo, muitos se sentem impotentes porque não tem o médico, você não tem o convênio, você está no SUS, você está completamente desassistido, né? Mas é sufocante a gente enquanto mãe. Eu tenho que desenvolver o cérebro do meu filho, tenho que desenvolver. Então, eu fico nessa, né? Uma noia que você fica, tem que estimular, porque as coisas não simplesmente acontecem, né? Então, tudo que eu esperei que viesse pro Arthur com o tempo, com a vida, com o sol, nada veio. Mas tudo que eu ensinei, meu filho aprendeu. Tudo. No tempo dele, na velocidade dele,
uma forma de aprendizado diferente. Que aí tem uma coisa aí que a gente também pode começar a pensar, que existe um egoísmo da nossa parte de achar que as outras pessoas, inclusive o filho, alguém que eu acredito muito fortemente que quem está assistindo aqui quer o melhor pro filho. Sim. Só que às vezes a gente, por querer tanto bem, eu quero que ele ande na mesma velocidade que eu. Ele faça a mesma coisa que eu. E você sabe, Mirella, que acontece uma coisa que assim, eu tô na escola, então muitas vezes quando os pais descobrem TDAH, autismo, alguma coisa, me procuram e falam assim, acabou, é um problema e tal. E eu digo assim, ó, se você pegar todas as crianças que estão aqui, né, cada uma vai ter uma vantagem. O grandão vai ter a vantagem de jogar basquete, o menorzinho vai ser mais ágil. Então, assim, todo mundo tem uma vantagem. E todo mundo tem um déficit. Sim. Um lugar que vai, ou que é muito bom em português e não é bom em matemática. Então, assim, ó, o teu filho é autista, o outro é TDAH, o outro é manco, o outro é míope, o outro não sei o quê, o outro o coração é devagar, o outro cansa rápido. E assim, ó, o autista, em determinadas situações na vida, por mais que você estimule, que você faça, ele tenha todas as terapias do planeta, ele vai ter problema em algumas situações. Ele não vai conseguir performar. Claro. Como qualquer outro ser humano. Só que vai ter um momento que o autismo vai dar uma vantagem para ele. A percepção de mundo do autista é diferente. Só isso faz ele ter uma visão diferente do mundo, o que pode ser vantajoso. Sim. Eu dou o exemplo meu do TDAH. Quando a gente está em hiperfoco, eu dou 12 horas de treinamento. A gente faz, quando faz essas edições especiais, eu gravo 14 horas. Então, assim, eu preciso ter consciência de que isso me dá uma vantagem. Sim, não é todo mundo que faz, do mesmo jeito que eu esqueço de pôr uma coisa para ferver lá, esqueço. Tá bom, tem um lugar que é ruim. Então, o ruim, a gente precisa, eu brinco assim, né? As coisas que a gente tem dificuldade é passar de ano. Se tirar um 6, é passar de ano. E eu vou performar onde eu consigo. Sim, né? Onde você tem potencial para ser trabalhado, né? E isso das famílias, desse papel ativo, porque até o que a gente estava conversando aqui em off, muitas doenças, muitos transtornos, a gente, enquanto pais, a gente fica totalmente impotente. Eu só posso o quê? Fazer oração pro meu filho, ajoelhar, rezar, fazer novena, né? Cada um com a sua fé, enfim. Mas eu não tenho ativamente o que fazer. Mas quando a gente está falando de autismo, TDAH, transtornos do neurodesenvolvimento, o poder da família, para mim, é muito maior do que o do médico ou profissional. É porque o médico ele vai ter um contato restrito. Exato, a vida é na casa com a família. Exato, então quando eu senti que eu precisava estudar, para ajudar o Arthur, é porque eu sabia que assim, os pepinos, as crises, não dão na sala da terapeuta, ali é tudo redondinho. Quando que dá? No Natal em família, que eu não consegui participar. É no churrasco da turma que eu não consegui ficar até o final. É no café da tarde na casa da amiga que eu nem entrei, porque teve crise lá fora. Quem tem que saber lidar e ajudar meu filho sou eu como mãe. Não tem médico, terapeuta que vai fazer esse meu papel. Então é importante que a gente tente se informar dentro das nossas possibilidades, mas o que eu digo, aquela família que conseguir um papel ativo nessas estimulações, o resultado não tem comparação. Não, é muito... Né? Não tem comparação. É muito imenso. E isso que você ainda dizendo, né, de todo mundo... Eu falo pro Arthur todo santo dia, William, que todo mundo tem habilidades e dificuldades. Perfeito. E eu falo isso sempre, porque... eu tenho a preocupação da construção da autoestima dele. Então, o Arthur, ele sabe que ele é autista, ele fala que ele é autista. A gente fala normalmente isso em casa, de tudo quanto é tipo de deficiência, todas as questões, as dúvidas que ele tem, que às vezes as pessoas podem achar... ficar sem graça, porque a criança pergunta, né, não segue aquela regra social, mas eu sempre aproveito de todos esses momentos para responder da forma mais tranquila, clara, porque para mim incluir é isso. Não é tornar um tabu sobre, nossa, não fala de... Não, vem cá, vamos falar. Deixa eu te explicar como que é. E a gente, e nós somos a maior referência
para a criança, o pai e a mãe, é a maior referência de certo e errado. Sim. Se a gente tem esses pisar em ovos, ele vai falar assim, nossa, eu tenho um negócio que não pode nem falar um nome, olha isso, que horrível. Exato, que é isso? É lógico. Então, quando a gente dá uma escrachada, e aí falando principalmente com adolescentes, por exemplo, você acha que eu chego na sala, tem 30 adolescentes, eu chego lá, senhores adolescentes, bom dia. Pronto, já joga o chiclete. Você então, falou, assim, mas não comunicou. Isso. Então, por exemplo, eu tenho que ter um nível de quebra de regra. Sim. Eu, quando eu dou aula, né? Que as diretoras das escolas que eu dou aula não estejam assistindo nosso podcast, mas eu tenho que soltar um palavrãozinho de vez em quando. É lógico, gente. Você tem que se misturar ali, você tem que trazer para você. Eu falo e tal, e aí é aquela coisa, o professor fala lá. Então, de certa forma, eu ganho o respeito. Então, quando eu estou me comunicando com a criança, e aqui eu estou falando da criança com autismo, sem autismo, com TDAH, CDAH, com qualquer coisa. Eu conheci uma vez um cara chamado Douglas, já um adulto, né? O Douglas, ele teve uma paralisia cerebral severa. Eu não sei, talvez na gravidez, enfim. Uhum. A vida toda foi daquele jeito. E aí ele contava o seguinte, que, por exemplo, ele chegava em casa e a casa dele tinha uma escada bem alta, assim, né? E ele tinha toda a dificuldade por causa da paralisia cerebral de andar. Aí a mãe dele, ele tocava a campainha, esqueceu a chave, né? Aí tocava a campainha. A mãe lá de cima, arremessava a chave. E a chave, porque a vida é assim, né? A chave não caía perto dele, ela ainda batia no degrau, ainda caía lá no meio da rua, que ele tinha aqui com toda a dificuldade de pegar. E quando a gente ouve a mãe fazendo isso, a gente pensa assim, nossa, que mãe maldosa. Né? No primeiro momento. Sim. Quando a gente entende o seguinte, ali é o estímulo. Porque a vida não vai dar a chavinha na mão dele. Não vai. E aí beleza, né? Então, o cara faz isso. Aí, um dia, assim, tô lá na rede social vendo o Douglas. Onde tá o Douglas? Na Bahia. Falei, muito bem, Douglas. Aqui tá São Paulo, né? E aí, foi pra Bahia e falou, fui dirigindo. Foi dirigindo daqui na Bahia. Que muita gente que não tem nenhum tipo de problema motor, não pega um carro e vai até a Bahia dirigindo. Então, quanto que essa mãe tem nisso? Muito. Sem dúvida. E a família, a gente tá falando da mãe aqui, mas porque assim, acaba sendo o papel pai, principal. Os avós. Então, mas legal a mãe é a esmagadora maioria. É legal que o contexto compreenda que, assim, quando a criança ela tem ali a crise, que eu acho que é o grande ponto que socialmente é o problema, né? Sim. Meu filho deu a crise e tal. Será que se eu gritar e se eu tiver mais violência e se eu brigar, eu vou resolver? É a forma de resolver, né? Gente, qualquer pessoa, esquece autismo agora, qualquer pessoa que está em crise, a coisa que ela menos quer é alguém enchendo o saco. Seu irmão falando na cabeça, acolhimento. A gente tá... Eu conheço um menino desde 1 ano de idade, o Guilherme, e o Guilherme é um grande amigão meu, e ele com autismo, e eu me lembro que às vezes a gente estava assistindo o jogo, ele torcendo pro São Paulo como eu, o pai dele São Paulino, e o São Paulo tomava um gol e ele entrava em crise. Ele não queria que o São Paulo tomasse gol. E aí eu falava assim, Guilherme, eu também não quero que o São Paulo tome gol. Acredite, né? Mas senta aqui, ó, vamos assistir mais um pouquinho. E o São Paulo foi ruim com nós nisso aí, porque o São Paulo tomava muito gol durante esse período. Mas, às vezes, ele começou a ver tanto aquilo com naturalidade. Então, assim, ó, beleza, eu entendo, mas vamos comemorar muito quando o São Paulo fizer o gol? E aí, quando o São Paulo fazia o gol, nossa, a gente brava. Fazer valer a pena. 10 campeonatos ao mesmo tempo. Para que ele também visse assim, a coisa acontece. Né? Então, assim, nós já temos um cérebro imaturo por ser uma criança, por ser um adolescente. Já é imaturo de fábrica aquela história, no meu tempo era melhor, não era melhor. Era ruim também. A gente só não filmava as atrocidades que aconteciam, né? Então, assim, o cérebro já é imaturo. Neurodivergências deixam um cérebro imaturo ainda capenga em mais um item. Sim. Então, é um cérebro imaturo que tem uma dificuldade. Só que também dá algumas outras questões que é nítido. Quando você pega, assim, grandes nomes, hoje a gente tem estudos que dizem que grandes nomes da história tiveram autismo, tiveram alguma neurodivergência. Será que sem a neurodivergência seria tão
Não chegaríamos. Genial, não, seria, essas descobertas geniais. Não. Porque assim, ó, se todo mundo tá olhando para cá e tá olhando o mesmo cenário, alguém olha daqui e tá olhando um cenário diferente, você concorda comigo que essa pessoa tem vantagem? Sim. De estar legal por outro ângulo. Às vezes a solução tá no outro ângulo. E aqui eu não quero fazer uma coisa que não é legal, né? De falar assim, como que fala? As pessoas falam romantizar. Assim, romantizar. Obrigado. Não quero que legal ter autismo, nossa, que maravilhoso tal. Eu quero que as pessoas olhem para as neurodivergências como assim, tá. As coisas são como são. Tipo, é isso. São como são. O que eu posso tirar disso? Isso, como melhorar. E onde eu tenho que ter cuidado nisso? Isso, exato. Você sabe que a gente ouve, tem umas palavras que vão se tornando às vezes muito banalizadas. Igual assim, gratidão. Tão bonito gratidão, mas todo mundo fala tanto que a palavra perde o peso, né? Uhum. Nossa, que coisa mais bonita que um ser humano ter gratidão por outro, sim, mas acaba se perdendo, né? Uma dessas palavras é resiliência. Então, resiliência virou uma coisa assim, eu tenho que ficar tomando chicotada e aguentar. Só que quando a gente vai entender de onde vem, por que chama resiliência? O que é resiliência? Tem uma ciência, inclusive, chama etimologia, que é o estudo das palavras. Por que isso aqui chama caneca e não chama microfone? Tem uma explicação científica, técnica do porquê. Então, a resiliência foi uma palavra que ela foi emprestada da física. O que é um material resiliente? Você tem aqui um material, você aplica uma força nesse material, então você vem aqui, pá, aplica uma força. Esse material faz esse movimento, ele absorve esse impacto, e a resiliência é a capacidade dele de voltar ao estado normal. Exemplo, se eu pego um bastão e bato numa coluna de borracha, essa coluna entorta e volta ao normal. Um vidro não é resiliente. Sim. Ele bate e quebra. Então, o que é resiliência? Aí a psicologia, os estudos da mente trouxeram esse conceito para o comportamento, dizendo o seguinte: uma pessoa resiliente é aquela que toma uma pancada, absorve, entortou, não é nem sentir. Então, assim, não nem existe. Liguei. Não tô triste. Tá não, bem. tô. Doeu. Normal, doeu. Tô triste. Por que isso aconteceu comigo? Sim. Né? Só que essa nossa capacidade de voltar e falar assim, tá, e agora? Porque tem uma coisa, Mirella, e aí, de novo, em qualquer problema da vida, porque eu vou ficar dando exemplos de todo mundo, porque senão fica parecendo assim que o autista é um ET. Uhum. E ele é um ser humano que vai pagar boleto, que vai ter trânsito, que vai ter alegria, com um asterisco dele. O outro tem um asterisco de outra coisa. Eu quero normalizar a minha ideia na comunicação é essa. Então, assim, a parte da resiliência é o aceitar que eu tomei a pancada. Sim. Nós estamos em 2023. Você que está assistindo esse vídeo em 2050, ele foi gravado em 2023. Tem pessoas, Mirella, que até hoje não aceitaram que teve pandemia. Que estava vivendo uma vida estável em 2020 e perdeu tudo. Fechou e ainda empresa, tá lá, mas quando no veio luto a de lá. pandemia, eu estava tão bem, eu estava... Tá, quebrou, perdeu, acabou. E agora? Porque enquanto eu não aceito isso, eu não começo o processo de retomada. Sim. Como é que eu vou retomar uma coisa que eu ainda estou acreditando que, nossa, o azar que aconteceu? Então, a resiliência é essa capacidade de eu tomar um impacto, eu sofro, eu tenho o meu luto, né? A descoberta de um diagnóstico, ela traz um processo muito parecido com o luto. Para os pais, para os familiares. Legal, passei pelo processo, é importante, sim, mas de alguma forma eu preciso fazer igual a borracha, voltar ao normal. Então, essa aceitação, ou melhor, essa não aceitação, ela impacta diretamente no desenvolvimento da criança. Sim, totalmente. Porque enquanto eu não aceito, eu acho que vai passar. Eu não trato, eu não busco ajuda, eu não estimulo. Até 5 anos não falar, tudo bem, porque assim, é feio eu falar com meu filho autista, a sociedade não aceita, não sei o quê. Não, é uma condição. E acreditem, eu estou em sala de aula, toda criança, todo adolescente, uma coisa ali tem para resolver. Uhum. Tem várias vertentes da neurociência que dizem que todos nós temos algum déficit ali.
que talvez não tenha nome ainda. Sim, sim. Mas todo mundo... Porque é nítido, todo mundo... Se você pegar uma população e dar uma prova de matemática, um tanto vai bem e um tanto vai mal. Dá uma prova de português, dá uma prova de ciências, um esporte, tem que subir na árvore. É nítido. Você joga a bola para 10 crianças, uma pisa e cai. Eu era desse jeito. Sim. Pisa, o outro peteca a bola e ninguém ensinou. Sim. Então, assim, tudo vai ser isso. Então, é legal a gente olhar para o autista assim, tá, eu tô ligado que ele vai ter uma dificuldade de verbalizar, eu tô ligado que ele vai ter uma dificuldade de apontar, mas aí eu vou ter que dar mais foco nisso. Isso, pensar em como ensinar. Eu penso que até são formas diferentes, isso da resiliência, e aí trazendo para o autismo, que eu gosto de trazer para cá, porque muitas vezes você fala assim, você tem que brincar com seu filho. Às vezes a mãe do autista, quando a gente escuta de uma forma genérica conceitos, a gente tem dificuldade de trazer aquilo para nossa realidade. Tá, eu tenho que brincar com meu filho. Meu filho não olha na minha cara. Meu filho, ele não sustenta o olhar para mim. O meu filho não brinca funcional. Como? Querer eu quero, mas como eu aplico, né? Então, eu gosto de trazer para o mundo aqui da realidade que a gente vive, porque eu acho que, então, todo mundo tem alguma questão, mas é importante a gente entender as reais diferenças, porque só assim a gente estrutura um caminho adequado. Eu entendo que todo mundo tem o seu déficit, eu entendo que essa criança tem o autismo, eu compreendo, eu aceito. Isso. Com o seu tempo, não é uma coisa de falar, plim, aceito também, é um processo legal, só que assim... Eu preciso adaptar o que acontece. Exato. Então, acho que e aí da resiliência. Então, primeiro, os pais, né? Que tem um luto, né? Eu entendo o luto, porque o luto nosso, inclusive, é muito por medo. Porque hoje a gente está falando de inclusão, em trazer os deficientes para os contextos, para as escolas, para as praças, para o shopping. Antes não, né? Essas pessoas ficavam socadas em casa. Exatamente. E o que não é visto não é lembrado, certo? Eu não preciso lidar com aquele desconforto, não está no meu meio, né? E a gente está num movimento inverso. Não, vem cá, essas pessoas existem, a gente precisa validar essas existências e fazer adaptações, porque elas têm direito de estar aqui, né? Então, a mãe, o pai, quando tem um diagnóstico, grande parte da dor e da minha foi porque, cara, eu não conhecia uma família que tinha um filho autista para fazer uma troca. Eu me senti sozona. Você tá entendendo? E aí você imagina, tem um monte de família. Exato. E todo mundo se sentindo sozinho. Isso. É aquela história da gente estar numa multidão e se sentir sozinho. Isso. Então, eu acho a maternidade atípica muito, muito solitária mesmo. E essa solidão, ela só é preenchida com outras mães mesmo. De você achar um outro núcleo para pertencer. E pertencer a um grupo, não precisa ser autista, não. Pertencer a um grupo é uma necessidade humana. Isso, exato. Eu preciso fazer parte de pessoas que me entendem. Eu fiz um trabalho para o Outubro Rosa recentemente, e as várias mulheres ali com câncer de mama e tal, e elas falaram assim, aqui, por mais que as pessoas se solidarizem e tal, às vezes eu falo uma coisa do câncer de mama, a pessoa na melhor das intenções do mundo, ela tá ali, mas ela não compreende. Não, é diferente. Agora, quando eu tô aqui, eu entendo, eu falo uma coisa, eu falo outra, ela compreende. Então, olha, veja bem, ninguém tá falando de terapia, de ciência, tá falando de dois humanos que se compreendem. Por isso que trabalhos como esse aqui reúnem pessoas que estão passando pela mesma situação. Exato. E que podem trocar ideia. Exato. Então, acho que o dos pais, isso de buscar a resiliência é de a gente aceitar. Assim, eu não queria que fosse diferente, porque vai sofrer. Mas é diferente. Assim, se eu fechar os olhos e nunca mais falar a palavra autismo, meu filho não vai ficar menos autista, entendeu? Então, assim, é o que é, gente. É o que é. Dá medo, né? A gente tem medo do diferente, do desconhecido. É muito mais confortável a gente só repetir aqueles padrões que estão ali, porque você já tem todo um roteirinho. E isso te pega desprevenido. Então, ninguém, quando vai casar, constituir família, fala, não, então tá, então eu vou fazer a festa de casamento, aí depois vai ter a lua de mel, aí depois eu vou trabalhar e tal coisa, casa própria, dali 2 anos eu vou ter um filho com síndrome de Down, aí o segundo é autista. Não, isso não existe. Perfeito. Cai no nosso colo. Quebra de expectativa. Isso, cai no nosso colo e a gente vai fazer o nosso melhor. Mas eu gosto sempre de chamar a atenção para aquela mãe, aquele pai, porque assim,
você vai viver seu luto, eu não sei por quanto tempo vai ser, não sei nem se um dia você se recupera, é diferente, mas isso não pode te deixar na paralisação de se mover para ajudar seu filho. Porque assim, de novo, alguém tem que ser o adulto da relação. Perfeito. Você é o responsável. E a gente está falando de desenvolvimento de cérebro. Então, não dá tempo de você, sabe, esperar eu digerir. Não vai. Então, assim, é digerindo, é chorando no banho, é buscando aquela história, trocar o pneu com o carro andando. É isso aí. Porque então, eu não vou dizer que eu não tenho paciência com mães que ficam não tenho mesmo muito paciência com quem fica nessa negação a ponto de negligenciar. De prejudicar. Porque eu vejo crianças com potencial e o tempo passando. Porque aquela mãe não pode falar a palavra. Não. Então, você como adulto, cara, não, vem aqui. Você é o adulto. Você sabe, assim, se posicione. Vou usar o que eu acabei de falar da galera lá do Outubro Rosa. Essa instituição, e eu falei assim, assim, eu falo câncer, é desrespeitoso, como é que é? Elas falaram assim, câncer. Não fica com, é aquilo lá. Sabe aquilo lá? Não, tem nome. Não, fala logo, isso, que a gente já sabe o que tem é. Nome, e exato. A própria cabeça já fala, tá, com câncer e agora cura. Vamos lá, vamos fazer o negócio. Né? Você tem que dar nome para as coisas. Veja como a comunicação tem a conexão emocional. Emocional, exato. Então, assim, para as famílias, essa questão da resiliência, eu penso que é nesse sentido que tem que ser trabalhado, de aceitar e abraçar e assim, sabe, arregaçar as mangas, gente. Não tem muito o que fazer, é isso. E né? mais, Mirella, se tem uma mãe aqui que está assistindo, está se colocando nessa situação que ela está negando, ela não quer aceitar e tudo bem, tá tudo certo, tá? Que isso é humano. Sim. E você não tem um defeito. Você não tem que ficar felizona e querer isso, não é? Só que o que vai te ajudar? Procure outras mães. Porque, provavelmente, em algum nível, a gente quer negar. Toda vez que a gente... Vamos falar do luto clássico, de quando uma pessoa morre. É muito mais fácil aceitar a minha vozinha que morreu com 94 anos. Doeu, triste, mas você fala, tá bom também. Né? Era esperado, né? Contribuiu, fez de tudo, deixou o legado, beleza. Do que quando morre uma criança. É lógico. Do que quando morre uma pessoa em idade produtiva, jovem. Então, assim, claro... Só que veja como tem uma expectativa. Eu não espero que minha avó vai viver 150 anos, então eu aceito aquilo melhor. Agora, uma criança, eu não espero que uma criança morra. Então, quando acontece esse luto, o sofrimento é muito maior. É igual quando uma pessoa ela tá doente e ela vai piorando, ou evoluindo para óbito, né? Porque a palavra evolução quer dizer mudança, não quer dizer melhora. Ela vai evoluindo para óbito e a gente vai se preparando do que uma pessoa que do nada, acidente, morreu. Sim. Dói muito mais, é muito mais difícil de aceitar. Então, olha, o que aconteceu com você é uma coisa que, assim, você falou, pá! Um dia eu acordei e agora eu tô com um negócio na minha mão para resolver. Então é compreensível que você tenha o seu momento de negação, o seu momento de não entendimento. Super compreensível. O seu momento de por que comigo. Sim, e isso de por quê? Por quê? O que eu fiz, né? E se você tá pensando isso, você não tem nenhum defeito, não problema nenhum. Tá tudo certo. Isso. Sentir tudo isso, tudo certo. Só que agora tem um lado lá, um lado consciente do teu cérebro, esse lado que diferencia a gente dos outros animais que agem por instinto, que é você botar a bola no chão e falar assim, tá, tô com esse BO na mão. Negar isso agora para sempre chega a beira a infantilidade. Né? A criança fala, eu quero sol. Eu quero porque eu quero. Eu quero sol 10 da noite porque eu gosto de sol. Tá, não tem sol. E quanto mais rápido você descobrir isso, a tua vida vai melhorar. Então, assim, procure outras mães. Não expressa isso mesmo. Olha, eu tô negando, eu não consigo aceitar. Porque quando você tirar isso fora, de você, as outras mães vão dizer assim pra você, eu também, lógico. Isso aconteceu, e isso tal. E procure esse acolhimento, procure fazer parte dos grupos, porque assim, você vai ter que passar por esse processo, ponto final. Fazendo parte de um grupo vai ser bem mais fácil. Sim, e são processos diferentes, assim, não é porque você vai começar atrás das coisas pro seu filho que desapareceu o seu luto, você aceitou, uhul. Vai ser não nada a ver. Você, tipo, porque você vai ficar com essa dor, eu não sei por quanto tempo, mas são processos separados. Separados que eu digo assim, você precisa ir atrás da ajuda que seu filho necessita. E de novo,
Enquanto não aceitar... Então, né? Só que assim... não aceitar, não começa o processo. Você não começa o processo. Então, vai com a dor, vai chorando, vai... não dá pra gente esperar isso passar. Porque eu não sei quando vai passar, não sei nem se vai passar. Exatamente. Porque cada um vai ter esse processo dentro de si. Eu, por muito tempo, William, eu me senti oca. Essa palavra me define, assim. Vazia por dentro. Parece que eu não tinha mais nada. Tipo, era uma dor tão grande que tipo, não tinha espaço para mais nada, assim. Era um negócio muito doido. E isso o Arthur todo em processo de evolução e tal. Então, esse meu processo, eu, Mirella, poxa, eu então advogada, nossa, o que eu sonhei profissionalmente já não se encaixa mais, quem sou eu agora, né? Não foi isso que eu escolhi. Isso é um processo muito distinto do seu papel de mãe, porque é um processo pessoal, tá? É uma transformação pessoal de tentar buscar ressignificar sua vida, achar outros propósitos. Não tem a ver com o desenvolvimento da criança, entende? É um processo pessoal, então são aqueles papéis que a gente equilibra. Eu sou Mirella profissional, eu sou Mirella com os meus sonhos, eu sou a Mirella mãe, eu sou a Mirella esposa, eu sou a Mirella filha, um monte de papel. Então, esses papéis você vai ter que tentar ir equilibrando, mas muitos deles demoram para se resolver. Muito. Porque o que tira da gente, quando vem a maternidade atípica no nosso colo, não vem só o medo pela criança. Vem assim, ó, se você tava rico, você fica classe média, se é classe média, você fica pobre, se é pobre, né, você tá completamente desassistido, porque é tudo muito caro, você não consegue pagar, seu estilo de vida muda por... Gente, é um negócio assim, seu mundo vira de ponta cabeça. Tipo, não é, vou ler... Não, é uma mudança muito drástica. É brusca. Tá? E o luto, ele faz parte... E ela não vai te ensinando. Não. De pá! Não, pá! Te arrancou teu tapete. E eu faço o que agora, né? Então, o luto e até essa dor, ela é muito importante para colocar a gente em ação. Porque enquanto eu não entender, tipo, cara, o autismo não é brincadeira. Tipo, o buraco é mais embaixo, sabe? São muitas coisas. Eu preciso ter essa compreensão, por mais dolorida e sofrida que ela seja. Mas é só essa clareza que vai me colocar no caminho correto. E o que eu falo pros pais dos adolescentes, principalmente, eu gosto de usar uma frase que é assim, ó. Seja um cientista. O cientista não tem a resposta. Ele tem uma hipótese, uma ideia, e ele... Deixa eu pegar isso aqui, juntar, ver, não explodiu, beleza, não funciona. Tira. Então a gente tem que testar, a gente tem que ser um cientista. Tentativas, e outra erros. coisa, né? Nós estamos lidando com humanos, não tem um manual. Isso. Então, eu tenho uma enteada de 13 anos, a Larissa, e eu brinco com ela, né? Que ela é meu laboratório. Falo, vou testar em você para ver se funciona, para testar na sala. Eu vou imaginar que eu tenho um conhecimento comportamental de adolescente maior que a média das pessoas. Sim. Por estudar, por estar fazendo um mestrado, Então, assim, é um grande volume de conhecimento. Às vezes eu aplico a ferramenta com a Larissa e simplesmente não funciona. Simplesmente não funciona. Aí, como um cientista, o que a gente faz? Tenta de novo. De novo. Outra ferramenta. De novo. Não deu azul, testa o vermelho. Então, assim, por exemplo, se uma mãe tiver assim, William, mas qual que é a brincadeira melhor para eu fazer com meu filho? Não tem essa resposta. Não tem. Nem eu, nem ninguém. E se alguém falar que tem, tá te enrolando. Sim. Foge. Sim. É você testar. Será que ele gosta mais de brincadeiras de leitura, de cor? E aí o autista, ele começa a ter algumas fixações, ele começa a ter algumas coisas que ele começa a gostar muito, ele quer ler muito sobre aquilo. Aproveita que já está no embalo e alimenta. Vai usa você aquilo. Conhecer sobre o assunto também, né? Dinossauro, molecada. Como se conectar, né? Como se conectar com aquela criança, aquela pessoa. E acredite, assim, eu dou aula numa instituição aqui em São Paulo, chama Instituto Mauá de Tecnologia. O Instituto Mauá de Tecnologia é uma das referências Brasil e talvez América Latina e tal, de engenharia. É uma faculdade muito conceituada que anda com USP, que anda com essa Unicamp, essas grandes instituições. Dou aula lá. Tenho vários alunos autistas. Com certeza. E os moleque ninja. Uhum. Tem as dificuldades e tem as facilidades, como eu estou dizendo. Então, assim, só que lá
Se eu falar assim, ai, coitadinho, autista, dá a mãozinha pro tio aqui. Não, mano. Não. Madeira igual com todo mundo. Isso, Por quê? Eu falo pra ele assim, ó, eu quero te ver em alta performance. Eu quero te ver em alta performance. Então, assim, a gente dá o acolhimento, a gente dá... Mas é o seguinte, na hora de apertar, na hora de colocar meta, não tem essa. Não, concordo plenamente. Senão a gente começa a usar... Então, por exemplo, muleta, eu dou um soco na minha namorada e falo, mas é o TDAH. Tudo não tem essa. Eu estou participando de um trabalho com uma rede social que tá chegando no Brasil, né? A Got Shows, eu sou embaixador de lá. E aí a gente tem tarefas durante o mês para cumprir. São tarefas assim, fazer um vídeo, postar, né? Fazer algumas coisas assim. São lá 6 ou 7 vídeos no mês, que eu preciso cumprir metas. E aí eu estava conversando com a responsável, ela falou, William, tem muita gente que fala para mim que não consegue fazer o vídeo e fala que é TDAH. Mas se a pessoa é TDAH e ela não consegue fazer 7 vídeos em um mês de 30 segundos, mano, eu não quero... Tira essa pessoa de perto de mim, não fala que é TDAH porque queima o nosso filme. Não tem nada. Como é que uma pessoa usa... Não. Você fala assim, são 80 planilhas por dia que você tem que se concentrar por 4 horas. Aí beleza. Vamos usar o TDAH, mas não é. Então fica aquela coisa assim, a criança ela tem que ter a consciência, ela tem que saber as próprias limitações, ela tem que saber onde ela tem vantagem, como qualquer criança. Isso, habilidades e dificuldades, pronto. É isso. E na hora que o bicho pega, ela precisa saber como que ela age. Então, por exemplo, a gente também estava batendo um papo sobre isso, tem coisas no meu trabalho que eu tenho uma imensa dificuldade de fazer. Essa coisa muito, a planilha, o exato. O exato é um problema para mim. Tipo, então, assim, eu preciso conferir se deu lá os centavos ou se deu, não sei o quê. Eu tenho dificuldade. É impossível. Saber essa dificuldade me faz o quê? Eu contrato alguém. Eu não me meto. Faz criar estratégias, buscar ferramentas para lidar. Porque, assim, o problema existe. Você gostando ou não, você é ruim nisso. E aí? Mas eu preciso tal coisa. Como que eu vou contornar? Quais estratégias? É sempre assim. Todo mundo tem habilidade, todo mundo tem dificuldade. E se a gente proteger e fizer e não sei o quê... Porque eu também falo uma coisa que é assim, a superproteção, ela depois... Vamos tirar essas coisas absurdas, assim, por uma criança, né? Abuso, abandono. Sim. Tira essas nós estamos falando dos extremos. Então, mas tira essas muito absurdas, superproteção está na sequência. Faz muito mal superproteção. E eu gosto de alertar isso, que eu falo para as mães assim, cuidado com superproteção. Principalmente para crianças neurodivergentes, porque aí a gente quer dar mais superproteção. Né? Os avós, que tipo, nossa, a avó já protege. Eu fiz uma live com a minha avó, essa vozinha que eu falei que morreu com 94 anos, 92, quando fez a live, e alguém entrou na live e falou assim, o William deu muito trabalho na infância, né? Minha avó não só falou que eu não dava trabalho, como falou assim, um anjo. Então, a minha mãe não passa esse pano pra mim, a avó passa. E eu, um marmanjão com barba na cara. Então imagina o que a avó faz pela criança. Sim. Quando a avó não tem o conhecimento, fala, ai, meu neto é autista. Sim. Então eu tenho que proteger muito. Ai, ralou a perna e aí é autista. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Sim. Então, por isso que a informação para todo mundo no entorno, ela é importante. E da criança entender assim, você não me vem usar essa desculpa, esse miguezinho aqui não cola. Não vem de migué. Não, nada a ver. Então, assim, eu sou míope. E daí? Então, toda vez que você falar que não consegue porque é autista, eu vou falar que eu sou míope e também não dá. E aí ninguém vai fazer... não pode ser. Não vou fazer comida hoje porque eu sou míope. Sabe, assim? Sim. Porque a gente precisa ter essa conversa e eu cada vez mais que eu tenho lidado com criança e com adolescente, essa conexão que a gente precisa criar para poder ensinar, para poder dar uma aula, para poder conviver, eu tenho percebido que assim, quanto mais a gente tira o mimimi, tira a conversinha mole, né? Para que essas xaropices. Então, a gente vai para um lugar de respeito. Adolescente, por exemplo, você quer um adolescente de respeito? Trata ele como um adulto. Então, assim, se você dá uma mancada comigo, eu vou chegar em você com toda a parcimônia que a sociedade exige e vou dizer assim, Mirella, não foi legal, né? Você exagerou e tal. Não vou chegar aqui e você esculachar. Mas com adolescente parece que pode esculachar. Eu me lembro recentemente, eu cheguei na casa da minha namorada e a Larissa, minha enteada, estava num quarto triste.
Aí a Cláudia, né, minha namorada, falou assim, vai lá, bate um papo, quem sabe, né? Ela tá lá, triste e tal. Bati na porta, né? Eu não vou entrar. Sim. Veja bem, eu não entro no quarto de um adulto, Sim. de uma pessoa, na casa de uma pessoa. Aí ela falou, oi, tudo bom? Eu falei, posso entrar? Pode. Eu falei assim, você tá bem? Você quer conversar? Ela falou, agora não. Aí eu falei pra ela assim, vamos fazer o seguinte? Eu vou te deixar um voucher de conversa. O dia que você quiser me dizer o que você tá passando, se quiser, eu ganho o voucher do restaurante, eu posso não ir também, né? Então eu vou te dar um brinquedo, assim, vou te dar um voucher, da gente deu uma risada e tal. E o dia que você se sentir à vontade de falar sobre isso e achar que eu sou uma pessoa que você possa contar, conta comigo. Obrigado, beijo, acabou. E ela não me contou. E agora você fala assim, é pessoal, você não confia fez em isso mim. pra me afrontar, não confia em mim. Então a gente cai num lugar que acontece muito com os professores também, né? O aluno tá lá, por exemplo, acontece muito com os neurodivergentes o seguinte, você tá explicando, ele tá fazendo desenho. E aí você leva aquilo como uma ofensa. Como assim tá desenhando enquanto... Aí você aplica uma atividade, aplica uma avaliação, pergunta e responde. Uhum. Então, por exemplo, eu nunca tive caderno na minha vida inteira e eu sempre fui punido por causa disso. Minha mãe tinha que ir na escola e falar para o professor, veja bem, ele tirou 9 de prova e tirou 0 de caderno, média 4,5 não passa. E minha mãe tinha que ir lá pedir para o professor passar nota. Mas absurdo, veja bem, né? Se ele ensinou, ele avaliou, eu passei, se eu anotasse na cara, não tem problema. Formas de aprendizagem então, diferentes. Então, as escolas estão, felizmente, hoje muito mais preparadas para isso. Ainda estamos longe do essencial, mas se a gente olha para a década de 90, era heavy metal essa situação. Mas assim, a gente tem que começar a entender que não é com a gente. Então, quando a criança dá crise lá, não é porque ela quer me ofender, me ferir, me agredir, me atacar. Quantas e quantas vezes que eu tive a oportunidade de estar com crianças autistas que estavam em crise, de eu sentar lá do lado e falar assim, vai, continua aí que eu vou ficar te esperando aqui. E a criança meio que olha assim e fala, eita, mano, que negócio. Então, assim, você dá uma quebrada no padrão também. Uhum. Porque E aí a gente tem que lembrar que uma criança autista, antes de autista, vem criança. Sim, exato. A criança, quando ela começa a aprender a malandragem de quando eu faço isso eu ganho, Sim. não precisa ser autista, não. Sim, não, criança funciona desse jeito. Então, por exemplo, quando eu grito, minha mãe fica com vergonha, ela me dá as coisas que eu quero. Sim. Aprendi um negocinho aqui. Sim. E ela vai fazer. Sim. Então a gente vai gritar? Então vamos gritar junto. Agora não, vamos gritar, agora, vamos aqui. E a criança fala, eita, agora zoou. Ficou esquisito. Então, só que assim, isso vai funcionar todas as vezes com todas as crianças? Não. Seja um cientista. Mas testa a quebra do padrão. Isso. Testa a mudança. Testa a conversa. E eu gosto de usar 3 pilares que cabem muito bem na nossa conversa do autismo, que é amor, limite Perfeito. e estímulo. Perfeito. Amor, limite e estímulo. E aí eu gosto de brincar assim, é um tripé. Se você tirar uma perna do tripé, ele cai. Sim, não sustenta. Então assim, amor e limite sem estímulo, você vira a superproteção. Não dá. Você limita, não, porque eu te amo. Eu não vou deixar você põe numa redoma. Porque eu te amo, vira a superproteção. Veja bem, faltou estímulo, vai lá e rala o perna. Sim, pra precisa ver o que experimentar. Limite e estímulo sem amor vira ditadura. Sim. Você tem que fazer, você tem que não sei o quê, você é burro, você não tirou 10. Só demanda limite ordem. E estímulo. Falta o amor. Falta você falar assim, você tirou 0 e eu vou te abraçar. Porque tirar 0 faz parte da parada. O que você está precisando? Né? Porque é aquela velha história. O que às vezes a gente condiciona, usando um termo técnico da ciência? O que a gente condiciona? Eu só vou te dar amor mediante resultado. E a gente precisa amar e precisa gostar e precisa estar junto quando dá a mancada. Uhum. Porque ali é a hora de orientar. Né? Então, se a gente vai tirando essas perninhas, então assim, eu amo você e eu vou entrar na frente de um tiro por você. Mas é o seguinte, meu chapa, não vem forgar aqui não, porque aqui tem a regra. Uhum. Não é tudo do jeito que você quer. Sim. E assim, como que você quer fazer? Eu vou te ensinar, mas como que você quer fazer? Você quer um exemplo, assim, básico? Meu filho não faz a própria comida. Marmanjão, barba na cara e não faz a comida.
essa demanda vem muito. Eu preciso fazer a comida. Então, assim, a mãe tá numa festa, tá lá num churrasco, eu preciso ir embora para fazer comida de um marmanjo de 20 anos. Muito acontece isso. Muito. Aí eu sempre faço a pergunta. Você já ensinou? Que é uma pergunta um pouco óbvia. Você já ensinou? Deveria ser, né? Mas... Já ensinei, só que sabe o que acontece? Ele suja. Ele suja, ele queima o feijão, ele queima o arroz, eu falo... E que eu não esperava... Você espera que um aprendiz não vá queimar o feijão? Ou não vai? É claro, me impressionaria alguém fazer pela primeira vez muito bem feito. Sim. Só que aí o que acontece? Faz esse alho aqui. Como é que chama? Refoga esse alho aqui, Mirella. Aí você começa aqui a falar, você também não sabe nada. Dá licença, deixa eu terminar isso aqui. Deixa que eu faço. Não vai aprender nunca. Sim. Então, olha como esse estímulo é importante. E daquela vez de você falar assim, você vai ter que resolver esse problema. Quer chorar? Vai pro quarto, chora, mas deixa resolver. Sim. Agora, deixa resolver até morrer e se acabar? Não. É a hora que entra o amor. Uhum. Então, vê como a gente equilibra essas ideias. Sim. E aqui, de novo, não é só para o público de crianças autistas. É para criança, para adolescente. Exato. Na escola, e aí a escola eu tenho a experiência de ter um monte de gente muito diferente junto. Uhum. Né? Então, assim, quantas vezes aquele aluno que quer atenção... Aquele aluno que está dando trabalho porque ele quer ser importante. Eu percebo isso. Eu olho, eu faço essa análise com carinho. E aí eu pego aquele aluno que está acuado, que está com medo. Esses dois é a matemática perfeita. Eu chamo o agitadão e falo assim, cara, eu preciso de um favor e só pode ser você na sala. Porque eu sei que você é desenrolado, você faz, não sei o quê. Você pode fazer dupla com aquele aluno porque... ele tá com dificuldade e tal. Aí o aluno fala assim, não, beleza, porque agora ele é importante. Esse aluno valoriza, me dá mais trabalho. Isso, você valorizou ele. E aí ele traz o outro, ele coloca no grupo, chega um aluno novo, que tá, aí eu pego aquele que dá trabalho e todo mundo, não, professor, não pega. Eu falo, ninguém quer que eu te dê moral, hein? Eu tô te dando. Você está me dando a sua palavra que você vai cumprir? Não, pode contar comigo, não sei o que e tal. Então, essas coisas... E veja bem, eu não estou falando aqui, gente, chega lá e dá um mortal para trás e cospe fogo. É fazer uma coisa que nós faríamos com alguém, um adulto, Sim. que está passando por um sofrimento. Né? Por exemplo, você chega para mim e fala assim, nossa, tive uma briga no meu casamento, estou muito triste, eu vou... te acolher, falar, conversa direitinho, às vezes é um dia que o marido chegou estressado, sei lá. 15 anos, chega e fala pra ele, isso aí é bobeira, isso é namorinho de isso aí você vai ver, daqui a pouco você não lembra mais. Péssima, só que pra aquele adolescente é a coisa mais importante do mundo. A dor mais importante do mundo é a nossa. É a que a gente tá passando naquele momento. Né? É isso mesmo. Então, se a gente menospreza, a gente não acolhe, e eu estou querendo fazer esse paralelo aqui entre tem coisas que a gente tem que ter especificidade do autista, Sim. Tem coisas que a gente tem que ter especificidade do ser humano. Ser humano. Tipo, é humano isso daí. E a criança autista, ela vai passar por processos na adolescência muito difíceis, da adolescência, Sim. Um asterisco do autista. Uhum. E a fase adulta, com asterisco, com essas coisas. Mas quanto mais a gente treina o entorno, mais a gente fala disso abertamente. O caminho é esse mesmo, né? Eu brinco que a Cláudia, minha namorada, ela é especialista em TDAH. Então, ela reconhece coisas em mim que eu ainda não reconheci. Então, ela fala para mim, você tá muito agitado hoje. Tá hiperativo, fora do normal. Então, ela me falar isso, eu já começo a prestar atenção. Sim. Trago para consciência, aquilo dá uma reduzida. Às vezes eu estou fazendo comida e eu estou assim, vou pôr um negócio no micro-ondas, mas não, peraí, antes eu vou pôr no fogo, porque enquanto o micro-ondas está fazendo, aquilo já está fazendo. Aí eu falo, não, mas aí tem que ligar air fryer. E aí, nisso eu estou organizado na minha cabeça. Sabe aqueles negócios assim que a pessoa... É um meme que fala assim, a pessoa chegando em casa bêbada, como ela acha? Ela vem, abre a porta, e como é a real? Aí mostra a câmera, a pessoa de 4. Então eu acho que eu tô totalmente organizado. Só que se você fizer um zoom, eu tô rodando. Eu tô rodando no meio da cozinha. Então assim, eu não tô colocando no fogo, eu não tô ligando air fryer, não tô colocando... Aí ela faz assim, Aí eu, a palma me faz voltar. Aí ela fala assim, tá rodando.
que está acontecendo? Aí eu falo, peraí, que eu tenho que fazer isso. Então, ela conhecer, ela me orienta. Sim, ela me ajuda nessa questão. Se ela não conhece, ela pode achar, eu não me ama mais, porque não sei o quê, porque não dá atenção. Porque não... Quantas vezes ela está falando comigo e eu não estou prestando atenção? E ela fala assim, então, e aí o que eu vou fazer? Eu vou botar fogo nessa casa, eu vou embora. E ela começa a falar uns absurdos assim, e aí eu tô tipo... concordando. E ela sabe que eu não tô prestando atenção. Aí, daqui a pouco, alguma coisa me diz assim, eita, peraí, amor, desculpa, eu tava pensando. E aí ela fala assim pra mim, o que você tá pensando? Pensa, resolve, e agora a gente volta. Então, o ambiente compreender isso é muito importante. Em qualquer situação vai ajudar. Com os autistas não é diferente. É muito importante. E o que eu, assim, acho imprescindível que as mães, cuidadores, vovô, sei lá, entendam, é de não subestimar a capacidade de aprendizagem daquele indivíduo. Pelo contrário, fica ligado, viu? Cadê aquela câmera? Fica ligado, viu? Você vai tomar um Pelé, você não vai nem saber. Justamente, porque assim, então, a comunicação não veio no chip do meu filho, né? Mas a gente conseguiu colocar ali e inserir. Então, a forma foi diferente. Não foi tão instintivo que eu fiz uma vez, não. Às vezes eu precisei fazer aquela mesma coisa, dar aquele modelo por 1 ano e meio, 2 anos, né? Até que aquilo engrenasse. Mas é possível. Até mesmo falando de resiliência, que eu estava dizendo, e aí, para o indivíduo autista, uma das grandes questões também dos autistas é a dificuldade da frustração, a espera. Então, criança autista em fila, né? São muito imediatistas e se desregulam. E acaba muitas vezes sendo agravada até por questões sensoriais. Então, não é só o comportamento, né? O mundo está vindo de uma forma diferente para aquela criança, enfim. Então, só que não dá para, tipo assim, não, porque ele é autista, fim. Não, porque ele é autista, então a gente identifica aquela dificuldade e a gente cria um plano para ensinar uma estratégia adequada. Então, você é autista, você não vai me bater. Você não vai me chutar, você não vai quebrar as coisas. Limite. Né? Limite, exato. E assim, limite, e aí o estímulo é a gente dar um modelo, porque não adianta só falar. Então, pensando, por exemplo, o Arthur, quando ele tinha crise, ele queria muito vir me chutar, me bater. Ele queria, os brinquedos, ele pegava, começava a quebrar, derrubar a cadeira. O caos. Então, não. Isso não é permitido, nem no autismo, nem em lugar nenhum, entendeu? Não. Mas eu sei muito disso era porque não se comunicava, não conseguia se expressar, não conseguia se fazer entender, né? E então, esse teu altruísmo é o amor. Isso. Eu vou dar limite, eu vou ensinar com amor. Com amor, porque eu sei que não é por mal. Não. Eu sei que é uma dificuldade, ela é real. Então eu reconheço, eu valido e vamos pensar numa forma para conduzir. Então, fui modelando porque, de novo, isso é comunicação. Mas o Arthur, quantas vezes a criança não consegue expressar? Não consegue expressar. Por ser criança. Sim. E ela se irrita. Se irrita, igual a frustra. Gente. Isso. A gente também, às vezes, não... É que a gente, assim, não posso dar um socão no meu chefe porque eu não consegui me fazer entender. Mas tem hora que a gente tem essa vontade. Sim. Só que o que breca a gente? Córtex pré-frontal, que a criança e adolescente não tem definido, desenvolvido. Isso. Então, por exemplo, né, esperar a criança bateu, isso tal, dela você sempre fala irreal. Assim, isso não vai ser aceito, ponto. Só que eu quero te compreender. Eu quero saber. E a criança também, ela começa a entender do tipo, tá na fila. Antes dela dar a crise, a criança, quando ela começa a crescer, ela começa a entender assim, mãe, eu já tô me irritando. Ela consegue pegar isso do começo. A gente tem que ter estratégias. Assim, então, se não fala, por exemplo, então não é verbal aquela criança, comunicação alternativa, cartinhas, marcadores de tempo, previsibilidade para trabalhar aquilo, para aquele cérebro ir entendendo essa graduação do tempo. Então, a gente tem muitas coisas para ir trabalhando aquela dificuldade, né? E a falha na comunicação, ela dificulta muito tudo. Porque sempre. Você sabe que eu estava falando da etimologia e cabe muito bem nisso, assim. Comunicação, na etimologia, vem do latim communicatio, que significa tornar comum.
Então, veja bem, é bem mais simples do que a gente acha que tem que ser um grande orador. Comunicação é assim, eu falo e você sabe, agora é comum. Tá aqui na minha cabeça, agora você também sabe. Então, se a gente traz esse conceito olhando existe um termo hoje chamado adultocentrismo, né? Então, eu espero que a criança faça daqui para lá. Olhando da visão do adulto, eu espero que a criança se comporte, porque eu, adulto, me comporto. Mas isso é um adultocentrismo, eu estou olhando da minha visão. A criança fazer arte... esperar, é o natural. É isso que ela vai fazer, então, que espera-se que faça, né? Um dos vídeos lá meus que estouraram foi que eu estava uma vez na fila e um menino puxou minha camisa e falou assim, eu sei lutar. Eu falei, você sabe lutar? Eu sei mais. Você é lutador? Então vamos lá. E ele começou, ele lutinha na fila do mercado, sei lá, pareceu um moleque. Aí vem a mãe. Mateus, lembra até o nome do moleque. Mateus, ai moço, me perdoa. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo e tal. E eu entendo a mãe ficar preocupada, porque tem gente que não gosta, tá incomodando. Só que ali, por exemplo, eu não estava incomodado, eu entrei na brincadeira, tudo, e ela continuou brigando com ele, me pedindo desculpas, e eu falei, moça, tá tudo bem. Tá ok, né? Usa essa desculpa para quem achar ruim. E aí eu falei para ela assim, você sabe com o que eu trabalho? E ela parou, achou que eu era conselho tutelar, sei lá, né? Ela parou assim, falou assim, eu falo sobre insegurança na hora de falar de crianças e adultos. E assim, ó, você tá me criando um cliente potencial no futuro. Tipo, não fala com as pessoas, não conversa. Boicotando, né? Assim. E aí, quando eu coloquei esse vídeo, muitas pessoas escreveram assim, mas é melhor o meu filho não falar com as pessoas do que ser sequestrado e falar com alguém ser sequestrado. Veja bem, eu não tô falando pra você pegar o teu filho, soltar na Praça da Sé 6 da manhã e ir buscar 6 da tarde. Não é extremo. É assim, né? Eu tô dizendo o seguinte... Expor a criança a conversar com as pessoas, explicar, né? Ela, por exemplo, hoje tem o cordãozinho assim, ela saber o direito, ela saber a fila que é preferencial, ela poder conversar com as pessoas, normal. Esses dias eu desci do metrô e estava esperando o Uber, e aí eu vi um menino com o cordão. De girassol? A pulseira, o de quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Que, aliás, eu não sei a diferença do girassol. O do quebra-cabeça é para autismo mesmo. O girassol é para qualquer doença oculta ou transtorno oculto. Então, o autista pode usar, se for um TDAH, se for alguma síndrome, alguma questão que às vezes não tem a... Que eu sabia que o quebra-cabeça era mais específico. Para questões ocultas, que não são deficiências físicas. Tá bom. E aí eu vi o cordãozinho e tal, eu cheguei e aí eu falei, dei boa tarde, assim, a gente tava assim na rua esperando o Uber, eu cheguei, boa tarde e tal. Aí o menino falou pra mim assim, era um menino já grande e 14 anos talvez, e ele falou assim pra mim, que carro é o seu Uber? Aí o pai já puxou, falou assim, não fala. Aí eu dei uma piscadinha pro pai, né? Falei, pode deixar. Eu falei, pera aí que eu não sei, mas é uma boa pergunta, hein? Aí eu olhei o carro, falei, é o tal. Eu falei, e o seu? Aí virou pro pai, qual que é o seu tal? Ali, uma conversa banal, mas por isso que é importante a sociedade compreender. Pô, ali eu poderia ter causado um problema para aquele pai tão grande se eu rejeitasse ou se eu reclamasse. Que acontece muito. Então, assim, às vezes, só sua gentileza, você está garantindo 5 minutos de paz para aquele pai, daqui a pouco mais 5 minutos, daqui a pouco aquela pessoa passou um dia normal, um dia tranquilo. Mas as pessoas não sabem como lidar. Com a deficiência em geral. Eu me lembro uma vez, eu estava entrando no mercado e tinha uma rampa para cadeirante bem extensa, assim. Eu tô subindo tava subindo a rampa a pé e vi um cadeirante fazendo assim. Eu, na melhor das boas vontades do universo, eu falei, vamos lá que eu te levo, e peguei a cadeira. Ele ficou pé da vida. Ele travou e falou assim pra mim, eu te pedi ajuda? E aí eu fiquei muito assustado, porque eu falei, que cavalo, né, mano? Que cara ignorante e tal. E aí ele fez aquilo de forma muito instintiva, assim, né? E aí ali mesmo ele se ligou que ele exagerou, e aí ele falou assim,
Eu agradeço a sua boa vontade, mas assim, quando você vira um cadeirante, uma pergunte, pessoa, não já se antecipe de empurrar. O que é de uma obviedade tão grande que assim, eu vou levar pro resto da minha vida esse... Mas não é. Só vai ser óbvio para quem convive. Isso! Porque se não é do teu cotidiano, então, a gente não se atenta. Uma obviedade, por quê? Porque ele trouxe pra minha consciência. Sim. E ele explicou pra mim, a cadeira de rodas é parte do meu corpo. Você pega na parte do corpo de uma pessoa sem que ela... Elas são as minhas pernas, então eu consigo. Sem que ela te autorize, né? Então, assim, olha como isso é diferente. Então, por exemplo, já tive caso de estar no metrô, num lugar, e uma senhora com uma mala grande. Eu não vou lá catar a mala da tia e levo. Não. Tudo bem, senhora? A senhora quer ajuda para carregar? Ah, quero. Aí você pega e ajuda. Então, eu fui orientado. Não é o melhor dos modelos de orientação que o cara ficou ali, né? Mas talvez o cara já passou da vida prática, vezes, com certeza. Ele tá de saco cheio. E já estava assim. Mas veja como que dá para tirar uma lição, mas que eu erraria se não fosse orientado. Sim. Então, de novo, né? Podcast e conversa, e ter criança com o cordãozinho na rua, e ter a vaga lá preferencial. Essas coisas vão educando a sociedade. Isso. Então eu espero que daqui uns 100 anos ter uma criança autista numa sociedade seja uma coisa assim normal. Comum. Normal. E vai ser, porque né, eu falo, não é nem que eu tô jogando praga, mas se você não conhece, não convive, não tem um filho, um vizinho, um amigo, um primo autista, você ainda vai ter. Porque, gente, hoje a gente fala, os estudos mais recentes fazem uma proporção de um autista a cada 36 pessoas. Então. Gente, é muita gente. Não, e a gente tem que considerar duas coisas, né, Mirella? E aqui eu tô falando de matemática, tá? Não é previsão de vidente. Matemática. Primeiro, a população aumenta, vai ter mais gente se você trabalha com 1 a cada 36. Se tem 36 pessoas no mundo, tem um autista. Se tem 8 bilhões, você pega, divide por 36, você já vai ter um número aí. Você tem diagnóstico. Porque fala assim, não tinha autista na década de 70. Não, sempre teve. Se a gente pensasse em doenças como câncer, sempre teve câncer. Câncer é uma doença celular, não veio do nada, do além. Nós estávamos aqui, chegou um dia, veio de algum lugar. Sempre teve pessoa com câncer. A questão era, a pessoa tinha um câncer antigamente, não sabia e morria lá no Império Romano. Eu estava uma vez lendo sobre... como é que inflama aqui? Apêndice. Apêndice. O apêndice, ele era chamado de doença dos 7 dias. Porque a pessoa tinha que morrer em 7 dias. Começava a doer. Isso há 1000 anos atrás, doía e a pessoa morria em 7 dias. Então se chamava doença de 7 dias. Hoje, salvo casos muito raros, que história, a pessoa não tem atendimento, salvo esses casos muito raros, ninguém morre de apêndice. Sim. A ciência, a medicina deu jeito. Sim. Então, esses transtornos que sempre existiram, que a gente ouvia retardado, que a gente ouvia doente mental, a gente ouvia esses termos bruscos, né? E aí aquelas mães que não tinham acesso, elas tinham lá, quando tinha alguma coisa, uma paia ali que conseguia dar um primeiro atendimento, que era muito raro, não dava conta da demanda, eram escondidos e nós tínhamos uma ilusão de que, nossa, hoje em dia todo mundo tem TDAH, hoje em dia todo mundo tem autismo, mas não é. O diagnóstico, parte dele. Então, esse 1 para 36 vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque tem gente ainda que a ciência não consegue diagnosticar. E daqui a pouco vai diagnosticar. E mesmo porque né, o pessoal fala assim, porque autismo está na moda. Bom, então se está na moda, entre aspas, é classe média alta, que você tem acesso a médico e que inclusive pode te dar um laudo. Porque a esmagadora maioria está no SUS. Sem laudo de nada, sem conseguir pleitear nada. Então, assim, até essa percepção de que, tá tendo muito, qualquer um agora. Não, qualquer um da tua bolha, classe média alta mesmo. Porque a esmagadora maioria está totalmente desamparada, não consegue. E quando a gente fala classe média, quando a gente fala classe média no Brasil, é assim, você tem carro, você é classe média. Você faz as 3 refeições por dia, classe média. Se tiver um convênio... O brasileiro roots...
ele não está fazendo a coisa, assim, o básico do básico, o basal, o mínimo de nada. Tá tocando o interfone aqui, porque acho que é o próximo. Deixa essa parte, põe aquele preto e branco. Assim. Não, vai aqui, porque é tudo, aqui, como fala, é artesanal. Artesanal. Sabe, aqui é artesanal. Mas... Aliás, vê o tempo aí, senão vamos ficar aqui até 5 da tarde falando. É a próxima convidada que chegou mesmo. Mas dá pra gente encerrar. E aí, falando disso até de casos de autismo, então a gente tem isso de ter mais informação hoje, né? Outro ponto muito importante é porque a própria, assim, houve um alargamento do que é autismo, do próprio DSM, que é o livro do Manual de Doenças, Transtornos... Definição. A definição. Então, antes... não era autismo que hoje é. Então, acometeu um maior número de pessoas nesse sentido, que antes ficavam fora do guarda-chuva. Era só coisas muito extremas que eram consideradas autismo, né? Perfeito. E mais, se a gente for pensar, antigamente, até isso com a evolução da medicina, tecnologia, as crianças simplesmente morriam, prematuro morria, qualquer probleminha morria, ninguém não vingava. Essas crianças estão vingando prematuros extremos, que ficam em incubadora, né, assim, e sobreviveram, mas tem uma modificação. Você quer um dado do IBGE e quem não acreditar vai no site do IBGE, não acredita no que eu falo, né? Eu, como professor, sempre falo isso. Não acredita em mim, não. Isso. Tudo que eu falo aqui, pesquisa. O brasileiro hoje, 2023, ele vive, em média, a expectativa de vida de um brasileiro é de 76 anos. 80 para mulher, 73 para homem. Em 1900, que é ontem, os nossos bisavós são de 1900, então a gente tem uma proximidade muito alta. Quantos anos você acha que um brasileiro era a expectativa de vida no brasileiro? 40? 29. Nossa. Homens, 26. Não dá nem tempo de ter, mulheres, de identificar 31. A doença. Tá entendendo? Não dá nem então, tempo assim, de nada. Um brasileiro que vivesse mais que 29 anos, na média, homem e mulher, 29 anos, que passasse dessa idade, já estava fora da estatística. Porque a média, a expectativa de vida de um brasileiro era de 29 anos. E a gente não está falando de 400 anos de Cristo, a gente está falando de ontem. Sim. Tem prédio aqui que estava construído já, tem coisa que já estava aqui em 1900. Então, a evolução é muito grande. Só que a evolução, ela desmascara essas coisas que, assim... a pessoa tem 5 mil anos atrás, a pessoa tinha dor de cabeça. Era o espírito, era uma coisa que isso, aquelas ela fez uma crendice né? e tal. Hoje fala aqui, porque esse nervo, Sim. isso aqui e tal. Então, assim, então é modinha ter dor de cabeça que não era no Egito Antigo, né? Então, porque aquilo era uma coisa de crença. Então, tá muito ligado e vai ter cada vez mais casos de outros transtornos do neurodesenvolvimento, sim. Porque a ciência, ela vai avançando. E tá deixando a gente mais tempo vivo. E tá deixando a gente mais tempo vivo. Porque aí você também começa a ter filhos mais tarde, né? Esses autistas também estão casando, formando família, se reproduzindo. Então, a questão genética, né? Então, se eu soubesse que o meu marido é autista, não dava para eu fingir surpresa do diagnóstico do meu filho, certo? Do tipo, como foi acontecer comigo? Não, como? Deixa eu te falar, porque se o marido é autista, você é TDAH, tá na cara. DNA. Tá ali, né? Eu fui diagnosticado com 30 anos. Eu lembro quando eu tava no 5 anos, assim, eu sabia ler, eu aprendi a ler com 3 anos e meio. E minha mãe, uma vez eu cheguei num lugar, falei pra minha mãe, tá escrito tal coisa ali naquela... Eu não lembro disso, tá? Ela que conta. Tá escrito tal coisa? Aí minha mãe falou assim, tá. Mas assim, é malandro, alguém falou, sei lá. Ela falou, então o que tá escrito ali? O que tá escrito ali? E eu comecei a falar. E eu memorizava, por exemplo, placa de carro da família. Um dia eu cheguei no mercado, falei, mãe, o tio tal tá aqui. Ela falou, não, mas é o carro que é igual. Chegou o tio, tava lá no mercado. E aí, com 5 anos, eu falava pra minha mãe, eu quero ir pra escola. Minha mãe falava, mas não tem escola e tal. E aí eu tinha uma escola perto da minha casa, um prézinho, que depois, até na fase adulta, eu fui atrás dessa professora e descobri que ela tinha falecido num atropelamento. Eu queria agradecer por tudo que ela fez, né? Minha mãe foi conversar com ela, e era uma escola particular e muito pobre, ali, malemar comendo direito. Minha mãe falou, não tem
como pagar. E a professora, eu estudei nessa escola, ela me deu uma bolsa, porque ela gostava de mim e tal. Sim. E ela falava pra minha mãe o seguinte, seu filho tem superdotação. Ela usava o termo que hoje Sim. é o altas habilidades, né? Sim. Ela falou assim, seu filho tem superdotação. O que a minha mãe fez com essa superdotação? Nada. Vai ficar com a superdotação aqui. Tudo bem. Pra falar as coisas pros parentes na festa. Vai usar pra isso. Não teve nenhum estímulo, nenhum conhecimento. E aí, beleza. E aí passou. Eu sempre fui um aluno que nunca, assim, eu sempre tirei nota. Tem que tirar 6 eu sempre fui ruim nas exatas, mas tira nota, né? E passei. E aí a gente vai indo. Quando eu tava com 30 anos, eu fui participar de um evento na universidade. Uma psicóloga que tava no evento me olhou e falou assim, TDAH, já viu? Eu nunca ouvi falar desse nome. Foi lá 30 anos. Então eu penso, muitas coisas nesses 30 anos poderiam ter sido facilitadas. Nossa, demais. Né? De eu ficar parado no farol e falar assim, nossa, tem um prédio, que prédio bonito. E aí abrir o farol, buzinar. Meus amigos, gravado aqui, ó, Um recado. zoavam os neurodivergentes. Meus amigos, eu estava dirigindo e aí quando fechava o farol eu começava a viajar. Eles já sabiam e aí o farol abria numa rua mais tranquila que não tinha carro, o farol abria, eles ficavam quietos. Aí o farol abria e eu ficava parado, olhando, o teto azul, tal. Aí o farol fechava, eles aplaudiam, então a brincadeira era essa. O William é o cara desligado, mundo da lua, bababá, mas tem coisas que ele faz muito bem, blá, blá, blá. E assim, quanta coisa não foi desenvolvida exatamente pelo fato de que simplesmente não sabia o nome. Sim. Não existia. Ou se existia, nossa, caramba, que incrível. Então, nesse momento que há o diagnóstico, que há a possibilidade de dar um nome, você tem o tratamento. Exato, dá clareza. E aí você busca estratégias para isso. E eu estava falando de altas habilidades. Quem que está fazendo meu laudo? Chegou aqui? Vem aqui aparecer aqui, ó. Porque já nós vamos conversar com ela. Aqui, exato, vem cá. Senta aqui na beiradinha comigo. Vai, se aproxima. Se apresenta pra galera. Oi, gente. Qual o seu nome, por favor? Daniel. E quem você é na fila do pão, neste mundo aqui da neurodiversidade? Eu sou minha terapeuta, fala. Eu sou a neuro do Will. Aê! Está fazendo uma avaliação neuropsicológica dele? Então, tá zoado. Tá difícil? Tá todos os cadernos lá. Você conseguiu preencher os questionários? Sei lá, ela que vai falar. E Conseguiu, depois ele você tá conta. indo super bem. Tá indo. Vai dar certo. E como que tá sendo a avaliação? Quantos dias, quantas etapas, quantas horas? São 5 sessões no total e a gente tem 3 sessões só de teste. Bastante teste. Muito. Frito miolo. Frito. É bem louco. Nem sabia que você ia vir, tô contente. Como não? Não, eu sabia que você ia vir participar do não evento. Sabia não que era logo você sequência. em seguida, na que sequência. Legal, que legal. Então, não, fica aqui pra gente se despedir, todo mundo vai junto. fechar já. Então, já vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer demais a sua presença, demais a sua indicação, né? Que é fera, hein? Então, pois é. Aqui só foi conversa fiada. Agora assiste aí o próximo episódio que vai ser legal. Que nós vamos falar sobre TDAH, Vamos. inclusive. Muito bom. Inclusive. Então, muito obrigada por ter topado participar aqui, né? E, de novo, por não ser um profissional da área do autismo, mas porque a gente precisa conversar com todas as áreas e sair da nossa bolha, né? E buscar essa conscientização. E assim, deixar um recado final para quem está assistindo, que é um asterisco. Olha assim, é uma criança que faz arte, que faz as coisas, faz assim, mas que às vezes a gente aprender como acessar, como ouvir, como entender os sinais ali, que às vezes o não verbal está dando sinais que a gente não está pegando. Sim. E comunicação é tornar comum. A partir do momento que ele consegue tornar comum, ele não tem por que quebrar e ter crise, se ele está conseguindo fazer aquilo de forma tranquila. Obrigado pelo convite e espero um próximo. Isso mesmo. Pessoal, fiquem ligadinhos, então, nos próximos episódios dessa edição especial de São Paulo, que tá show de bola. Beijo. Tchau, tchau.